salve, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Afinal, a inteligência é sinônimo de solteirice. Aliás, a solteirice é sinônimo de inteligência? Acredito que não necessariamente, minha opinião. Entendo que aquele homem, por exemplo, que falar em perspectiva masculina, certo? Aquele homem que é desperto sobre o cenário de relacionamentos modernos, ele vai se sobressair perante aos outros, ainda mais estando no Brasil, que é um país muito cadal, né? Aqui os ditos homens têm, parece que uma satisfação de serem subservientes de mulheres, né? Aquele que não é subserviente, né, que não move montanhas, né, tem uma percepção, né, ele está mais atualizado perante aqueles que insistem em seguir o paradigma, né, que já foi decretado pela sociedade feminista. E o feminismo não se trata de igualdade, se trata de ódio aos homens, né? Quer dizer, o homem tem que estar sempre se provando, porque ele é o diferente, porque ele vai ser enfim, aquele tal, né? É esse o ponto, né? Então aqui, qual é a cultura daqui do Brasil? Em querer se provar para a mulher, para as mulheres, né? Antigamente o que havia era mais um equilíbrio, onde ao qual o homem, né, acabava ali exercendo suas, digamos assim, suas normas, né, que era o que? Prover, enquanto a mulher se submetia, né? E hoje em dia o que acontece, né? Nesse advento do feminismo, o que é? As mulheres acabam mandando dos seus capachos. É isso que acontece hoje em dia, né? E esse é um dos fatores pelos quais acabo verificando um desequilíbrio, né? Esse tipo de situação, né, ela não é denunciada, ela não faz parte de um despertamento por parte dos outros homens, porque eles acham que essa conjuntura é a ideal. Mesmo aqueles que entendem, compreendem que existe a comunidade masculina, eles insistem em dizer que sempre foi assim. Ponto que não era sempre assim, não era do jeito, porque o homem que acaba se rastejando por uma mulher, ou se humilhando também, ele nunca será respeitado por essa mesma mulher, né? O ideal é que haja um equilíbrio, no qual o homem tem suas funções e as mulheres têm as funções dela, né? Esse é um equilíbrio. Hoje está tudo desequilibrado. O sujeito que se relaciona hoje em dia, dependendo da mulher com qual ele escolhe, ele acaba sendo um subserviente, acaba sendo um capacho. Compreende? Né? Então, por que não necessariamente? Porque existem esses gatos solteiros, né, vamos dizer assim, que estão lá bajulando mulheres em redes sociais, né?
E hoje em dia, né, qualquer mulher mediana não precisa ser também mediana, né? Ela está se achando a semideusa do Olímpio, né? Do Olimpo, né? Porque ah, tem gados ali curtindo, tem gados ali elogiando, esse é o ponto, compreende? E elas acabam se achando semideuses, né? Então, aquele que não está desperto, para mim, no meu entendimento, que acha que mulher, homem tem que ser gado mesmo, esse é burro. Esse é burro. Tá? Agora, aquele que preza por um caminho mais independente, mais, digamos assim, mais autêntico, minimalista, esse sujeito tende a ser é mais inteligente, não tem outra dúvida. É mais inteligente, sim. É lógico que, como a gente está nesse país mais gadal, né? Qualquer homem que se volte contra o sistema, ele será odiado, ele será invejado, né? Mas esse que é invejado é porque ele ousou, né? Ousou ser diferente dos outros, compreende? Compreende? Porque a maioria segue um padrão, né? E aqueles que escolhem seguir o outro caminho, não, né? Tu não tem essa opção, segundo eles, compreende, pessoal? Né? Então existe hoje em dia, pessoal, hoje em dia, às vezes, por cara ter relacionamento, tem que ser um capacho, tem que se rastejar, porque tem que ser diferente dos outros, né? Porque a imagem do homem no Brasil tá o quê? Queimada, né? Queimada, para você ter uma ideia, né? Quer dizer, é vergonhoso, mas esse tipo de cenário, pessoal, que eu estou trazendo aqui, a gente vê também em outros países do mundo, né? Né? Agora, existem aqueles países mais patriarcais. Agora, eu entendo que essas funções, esses papéis de gênero, eles não deveriam serem abolidos, porque quando a gente sai desse roteiro, sai desse roteiro mesmo, né? A gente tá indo pro lado do mundão, né? E o lado do mundão não é o correto, um homem que se rasteja, um homem entre aspas, né? Que se rasteja, que se humilha por mulher, nunca será respeitado, nunca será, por mais que esse sujeito diga que não, compreende? É esse o ponto, tá? E, enfim, eram essas as circunstâncias que eu queria trazer nesse vídeo, né? Agora, existem também aqueles produtores, né, de conteúdo daqui do próprio YouTube que dizem, que elencam, né, motivos pelos quais o homem inteligente permanece solteiro, né? Acredito que, vou dizer por uma perspectiva pessoal, né? Acredito que por conforto, estabilidade, né? E por mais confiabilidade, eu acredito que o homem que consegue viver sozinho, né? Que até mesmo já se acostumou, ele está num outro nível, né? Ele se diferencia muito dos inúmeros gados que existem, por exemplo, no Brasil. Ele está num nível muito mais elevado, né? E eu costumo dizer, né, que o solteiro desperto é milionário. E outra,
Tem também uma outra questão, né? Que o solteiro acaba expondo a todas as hipocrisias desses casais de fachada, né? Que são feitos nos tempos atuais, né? É esse o ponto, né? Por isso que há um ódio também por parte dos gados, né? Nesse sentido, né? Ah, eles não querem que essas hipocrisias sejam expostas, porque o solteiro acaba expondo, né? Acaba expondo a futilidade desses, desses casais de fachada que existem hoje em dia, né? É, Então, pessoal, hoje está tudo baseado nos interesses ah, financeiros barra materiais, né? É esse o ponto. Praticamente tudo, né? Hoje em dia é muito difícil de se ter um relacionamento de verdade, um relacionamento que seja saudável, né? Porque hoje em dia o desequilíbrio que é o normal, né? Para mim o equilíbrio hoje em dia é ser solteiro, desde que desperto, porque aquele que não é desperto, para mim é um noob NPC. Ponto final. Certo, pessoal? Então eram esses os pontos que eu tinha para trazer. Então, não necessariamente, mas aquele homem, por exemplo, que é desperto, ele sobressai perante aos demais. Não tenho dúvidas quanto a isso. Valeu, até a próxima.